Oi, tudo bem? Então hoje a gente vai começar com a nossa segunda aula sobre a parte de calor e hoje a gente vai falar sobre calorimetria. Então o que é calorimetria? Assim como a termometria era medida da temperatura, calorimetria vai ser medida do calor. Então a gente vai estudar como medir o calor. Então, como a gente discutiu ontem, né? O nosso calor na física é troca de energia, troca de calor. Então, só vai haver calor enquanto houver diferença de temperatura, como nesse caso do equilíbrio térmico que a gente discutiu na última aula, né? Essa troca de energia é o que a gente chama de calor. Então, calor é energia em trânsito entre corpos de temperatura diferente. Quando a temperatura se iguala, o fluxo cessa e não existe mais calor, ok? Muito bem, isso a gente já discutiu na aula anterior, né? Então, em 1847, o Hermann von Helmholtz, ele definiu o calor como sendo uma forma de energia. E ele disse que para toda forma de energia existe um equivalente em calor. E no ano seguinte, em 1848, o James Joule, ele conseguiu medir experimentalmente essa quantidade de calor. Tá? Então, a gente tem o que é chamado de equivalente mecânico do calor. Então, o Joule fez um experimento e nesse experimento ele conseguiu ver qual era a relação entre calor e unidade de energia mecânica. Então, ele disse que para uma unidade de calor equivale 4,186 unidades de energia. E aí nós temos uma conversão de energia. Então, uma caloria, que é a unidade de energia, unidade de calor, uma caloria, que é a unidade de calor, ela equivale a 4,186 unidades de energia, que é o Joule. E aí guardem essa relação aqui que a gente vai usar bastante, é a relação de conversão entre caloria e Joule, certo? Muito bem. Então, nós vamos representar a quantidade de calor trocada entre os objetos pela letra Q maiúsculo. Então, sempre que vocês virem um Q maiúsculo, significa troca de calor, quantidade de calor. Unidade. Então, como a gente falou, a unidade de calor é caloria, e aí existem os múltiplos de caloria, né? O que tem nas embalagens dos alimentos, por exemplo, é quilocaloria. O quilo, o prefixo quilo, equivale a 1000. Então, quilocalorias são 1000 calorias. No SI, a unidade de calor, como calor é uma medida de energia, a unidade no SI para calor é Joule. Então, se o problema pedir a quantidade de calor em unidade do SI, tem que ser dada em Joule, certo? Muito bem, nós temos dois tipos de calor. Isso vai depender do que acontece com o objeto quando a gente fornece calor a esse objeto. Então, quando a gente fornece calor para um objeto ou retira calor desse objeto, pode acontecer duas coisas. Ou uma variação na temperatura desse objeto, aumenta, se você fornece calor, vai aumentar a temperatura desse objeto, ou uma transição de fase. O que é uma transição de fase? É um processo que vai fazer com que altere o estado físico da matéria. Então, vai passar de líquido para gasoso, de sólido para líquido. Isso é transição de fase, certo? Então, quando a gente fornece calor para uma substância, pode acontecer duas coisas. Ou aumentar a temperatura, ou mudar de fase. Prestem atenção nesse ou. Quando aumenta a temperatura, não muda de fase. Enquanto está aumentando a temperatura, não muda de fase. Quando começa a haver mudança de fase, transição de fase, não aumenta mais temperatura, ok? Então, vamos pensar, a que temperatura o gelo funde? A que temperatura o gelo vai passar de sólido para líquido? A 0 graus no nível do mar, né? Todo mundo sabe disso. Então, o gelo vai passar de sólido para líquido a 0 graus. Se a gente pega um gelo que está lá no nosso congelador, ele está numa temperatura menor que 0 graus. Então, você deixa ele na temperatura ambiente, ele vai chegar a 0 graus. Então, vai aumentar a temperatura até 0 graus. Quando chegar em 0 graus, até que todo o gelo se transforme em líquido, qual temperatura ele vai continuar? 0 graus, ok? Então, durante a transição,
não muda de fase. Desculpa, durante a transição não varia a temperatura, certo? Muito bem, então quando a gente fornece calor para um objeto, de novo, ou varia a temperatura ou muda de fase. Vocês já viram a mãe quando coloca a chaleira a esquentar lá para fazer um chimarrão, fazer um café? Quando a água começa a ferver, ela abaixa a água. Por que ela faz isso? Porque quando chega na temperatura de ebulição, aquela quantidade de calor não vai mais fazer com que a temperatura aumente. Ela só vai fazer com que a água se transforme em vapor, ok? Muito bem. Então, para cada um desses processos que acontecem, ou aumentar a temperatura ou mudar de fase, a gente tem um tipo de calor diferente. Então, se o calor que você fornece faz com que só haja variação de temperatura, esse calor é chamado de calor sensível. Se o calor que você fornece faz com que mude de fase, é chamado de calor latente, ok? Então, calor sensível só faz com que varie temperatura, calor latente, mudança de fase. Bom, existe uma propriedade em todos os materiais chamado calor específico. O que é o calor específico? Vocês já perceberam que alguns materiais esquentam mais que outros, mesmo recebendo a mesma quantidade de calor? Vamos pensar no nosso fogão a lenha do nosso dia a dia. Então, a chapa do fogão a lenha, ela fica bem quente, certo? Se você coloca uma panela com água dentro, em cima da chapa do fogão a lenha, ao mesmo tempo. Então, assim como a chapa do fogão, a tua água está recebendo a mesma quantidade de calor. E o que acontece? Na água tu consegue colocar o dedo, certo? Não vai se queimar nada. Agora tenta colocar o dedo na chapa do fogão. Você vai conseguir? Não, mas os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor. Por que isso acontece? Isso acontece por causa de uma propriedade de cada material chamada calor específico, tá? Então, a gente vai representar calor específico pela letra C minúsculo. Então, o calor específico, ele é uma propriedade de cada substância, de cada matéria. Então, o ferro tem o seu calor específico, a água tem o seu calor específico e assim por diante. Cada material tem o seu calor específico próprio. Ele é tabelado, é dado e conhecido, certo? O que é o calor específico? O calor específico, ele vai representar a quantidade de calor por grama da substância que precisa ser fornecida ou retirada para que a temperatura dessa substância varie em 1 grau, ok? Então, vamos pensar o seguinte, exemplo, cada grama de ferro precisa de 0,114 calorias para variar a temperatura em 1 grau. Então, é uma quantidade de calor bem baixa, certo? Já a água, ela precisa trocar 1 caloria para que a sua temperatura varie em 1 grau. O que isso significa? Significa que para a água chegar na mesma temperatura do ferro, por exemplo, ela precisa receber mais calor, ok? Então, quanto maior o calor específico de uma substância, significa que ela precisa receber mais calor para variar a temperatura dela, ok? Então, nesse caso, quem que vai esquentar mais rápido? O ferro ou a água? Esquenta mais rápido quem precisa receber menos caloria para variar a temperatura em 1 grau. Então, o ferro vai esquentar bem mais rápido do que a água, certo? Muito bem, então, como o calor específico da água é muito alto, ele vai demorar mais para esquentar e o contrário também vai acontecer. Ele vai demorar mais para esfriar. Vocês já foram na praia? E aí, quando a gente vai na praia, a gente percebe que de dia a areia da praia é quente e a água é fria, certo? Por que isso acontece? Porque o calor específico da areia é menor do que o calor específico da água. Então, a areia ela vai esquentar bem mais rápido do que a água vai demorar mais para esquentar, ela precisa receber mais quantidade de calor, certo? E aí, de noite, acontece o inverso, a areia fica fria e a água fica quente. Por que isso acontece? Porque o calor específico da areia é menor, então ela vai esfriar também mais rápido do que a água. Como o calor específico da água é maior, ela vai demorar mais para esfriar também, certo? Entendido o que é calor específico, então? Calor específico é a quantidade de calor
por grama da substância. Então, vai depender do quanto de material que tem. Se tem 100 gramas, eu tenho que dividir por 100. Se tem 200 gramas, eu tenho que dividir por 200 e assim por diante. Tá? Então, é a quantidade de calor que eu preciso fornecer por grama da substância para que ela varie a temperatura em 1 grau. Ok? Muito bem. Calor específico é uma propriedade conhecida, tabelada. Cada substância tem o seu, certo? Unidade de calor específico. Então, a gente falou que calor específico é a quantidade de calor por grama para que varie a temperatura em 1 grau. Então, a gente já tem uma noção da unidade, né? Vai ser caloria, que é a quantidade de calor por grama, graus Celsius, certo? Isso é a unidade usual, que geralmente a gente vai usar. Se o problema pedir em unidade do SI, tem que ser joule por quilograma Kelvin, certo? Muito bem. Só reforçando, né? Quanto maior o calor específico de uma substância, mais demora para ela variar a sua temperatura, ok? Tanto esquentar quanto esfriar. Então, vamos ver aqui. Aqui tem uma tabela com o calor específico de algumas substâncias. Tem a areia, 0,2 caloria por grama grau Celsius, tem a água, 1 caloria por grama grau Celsius, tá? Então, aquele exemplo que eu falei lá da praia e da água, né? Por que que a areia vai esquentar de dia? Porque o calor específico é mais rápido que a água, né? Porque o calor específico da areia é muito menor do que o da água. Significa que a areia vai esquentar e esfriar mais rápido que a água, certo? Muito bem. Capacidade térmica. Existe uma outra grandeza que agora não é mais da substância, do material, ela é do corpo. Então, calor específico é da substância, do ferro, do alumínio, da água, e capacidade térmica é do corpo. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor que eu preciso fornecer ao corpo para que ele varie a temperatura em 1 grau, certo? Basicamente é a mesma definição do calor específico. Qual é a diferença? A diferença do calor específico é que é por grama. A capacidade térmica é do corpo como um todo, certo? Muito bem, então matematicamente a gente vai representar capacidade térmica pelo C maiúsculo. Então, calor específico C minúsculo, capacidade térmica C maiúsculo. Matematicamente, nós definimos então capacidade térmica como sendo quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, matematicamente, capacidade térmica é a quantidade de calor fornecida ou retirada de um objeto dividido pela variação de temperatura que esse objeto sofreu, certo? Anotem aí o que é cada letrinha dessa aqui para vocês não se perderem depois. Capacidade térmica, quantidade de calor, variação de temperatura. O nosso delta, né? Vocês sabem que delta, sempre que tiver delta é variação e o θ é a temperatura. Então, variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, ok? Muito bem. Unidade de capacidade térmica. Bom, capacidade térmica é quantidade de calor por temperatura. Então, caloria por grau Celsius no SI, joule por Kelvin, ok? Existe uma forma de relacionar a capacidade térmica com a massa e o calor específico do objeto. Então, a relação é capacidade térmica igual a massa do objeto vezes o calor específico do material que compõe esse objeto, ok? Anotem o que é cada letrinha. Capacidade térmica, massa do objeto, calor específico do material desse objeto, ok? Muito bem. E aí nós chegamos à equação fundamental da calorimetria. Lembre, se uma equação é fundamental, significa que é ela que você vai usar a maioria das vezes. Lembram da segunda lei de Newton, que era a equação fundamental da dinâmica? Era ela que nós usávamos a maior parte das vezes, certo? Nos problemas de dinâmica. Então, aqui em calorimetria, a equação fundamental da calorimetria é o que você vai usar na maioria das vezes, ok? Muito bem. Então, vamos partir da equação da capacidade térmica. Capacidade térmica, quantidade de calor por variação de temperatura. E existe a relação também
Aqui a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Vamos igualar esses dois termos, essas duas equações. Então, a de calor por variação de temperatura igual a massa vezes calor específico. Vamos passar essa variação de temperatura que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa é a nossa equação fundamental da calorimetria. Aqui eu só abri o que é esse delta θ, né? Variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, anotem essa equação, coloquem o nome em cada letrinha. Isso daqui, quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, certo? Muito bem. Então, vamos analisar essa equação da calorimetria, tá? Isso vai fornecer o quanto de calor, isso vai nos dizer o quanto de calor fornecido ou cedido, um corpo de massa M e calor específico C sofre uma variação de temperatura delta θ, certo? Muito bem. Então, se a temperatura final é maior que a temperatura inicial, o que isso significa? Significa que eu estou fornecendo calor para esse objeto. Então, esse corpo vai absorver calor. Se ele absorve calor, essa quantidade de calor é positiva, ok? Se o contrário acontece, se a temperatura final é menor que a temperatura inicial, o que está acontecendo? Esse corpo está perdendo calor, então o corpo está liberando calor, e essa quantidade de calor é negativa, ok? Então, se o corpo absorve calor, o calor é positivo, se o corpo libera o calor é negativo. Muito bem. Exemplo. Ao receber 6.000 calorias, um corpo de 250 gramas aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius sem mudar de fase. Qual o calor específico do material desse corpo? Então, primeiro retirar os dados do problema. O que é 6.000 calorias? Caloria é quantidade de calor. Então, a quantidade de calor, 6.000 calorias. 250 gramas. O que é 250 gramas? A massa do objeto. 40 graus Celsius, ele aumenta a temperatura em. Então, isso daqui já é a variação de temperatura, certo? Se o problema dissesse, um corpo passa de 20 graus Celsius a 40 graus Celsius. Então, a variação vai ser 20 graus Celsius, ok? Muito bem. Então, a gente vai jogar esses dados aonde? Na equação fundamental da calorimetria, que é a quantidade de calor, 6.000 calorias, M, a massa, 250 gramas, calor específico eu quero descobrir, e a variação de temperatura é 40 graus. Muito bem, então agora que vocês estão em casa, né, estão liberados para usar a calculadora, mas eu sugiro que não usem, é só pensar, ó, você tem 250 vezes 40. 25 vezes 4. Quanto que é 25 vezes 4? 25 vezes 4 é 100. E aí você tem mais 2 zeros. 2 zeros. Então, 250 vezes 40 é 10.000, ok? Então, 250 vezes 40, 10.000. E o Czinho continua ali. O que você faz agora para encontrar o Czinho, o calor específico? Esse 10.000 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. 6.000 dividido por 100.000, por 10.000, desculpa. Corta um zero, 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 corta um zero. Fica 6 dividido por 10. Também não precisa usar calculadora. 6 dividido por 10. Tem quantos números em cima? 1. Tem quantos números embaixo? 2. Qual é a diferença? 1. É a quantidade de zero que vai ter antes da vírgula. Então, fica 0,6 caloria por grama grau Celsius. Ok? Muito bem. E aí, nós chegamos a trocas de calor. O que é trocas de calor? Vamos supor que a gente tenha uma caixa de isopor, e aí nessa caixa de isopor, você coloca a garrafa de suco, a temperatura ambiente, e gelo. Então, a garrafa de suco está numa temperatura maior que o gelo. O que vai acontecer nesse processo? O gelo vai esfriar o suco. É isso que acontece? Não, quer dizer, vai acontecer, né? Mas
Fisicamente, o que acontece é que as garrafas de suco que estão numa temperatura maior vão fornecer calor para o gelo que estão numa temperatura menor. Lembram? Sempre acontece a transferência de calor, a troca de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, quem vai ceder calor vai ser a garrafa de suco, ok? Não é o gelo que vai esfriar, sim a garrafa que vai esquentar, ok? O suco que vai esquentar o gelo. Tá? Então, essas trocas de calor vão acontecer até que os dois atinjam a mesma temperatura. Como uma caixa de isopor é um material isolado, só vai haver troca de calor entre os objetos que estão dentro dessa caixa, ou seja, as garrafas de suco e os cubos de gelo, certo? Então, toda a quantidade de calor que a garrafa liberar vai ser absorvida pelo gelo, não vai ser transferido calor pro ambiente, né, para fora dessa caixa de isopor, certo? Então, vamos lá. Como o sistema é isolado, e aí isso é uma palavra muito importante, sistema isolado não permite que haja troca de calor com o ambiente. Então, só dentro desse sistema que vai haver troca de calor, só entre os objetos, entre os corpos que pertencem a esse sistema. Nesse caso aqui que a gente está falando, as garrafas de suco e os cubos de gelo, certo? Só os dois que vão trocar calor. Então, nesse caso, se o sistema é isolado, toda troca de calor vai acontecer entre os corpos que estão nesse sistema. Toda a quantidade de calor que for perdida pelo suco vai ser absorvida pelo gelo. Lembrando, né? A quantidade de calor absorvida, ela é positiva e a quantidade de calor liberada, ela é negativa. Então, toda a quantidade de calor que o suco liberar vai ser absorvida pelo gelo, ok? Então, essas quantidades de calor vão ser iguais. Tudo que um libera, o outro absorve. A única diferença é o sinal, certo? Porque o calor liberado é negativo. Então, eu vou passar esse termo que está negativo para o outro lado, ele fica positivo. E aí, é igualado a zero. O que isso significa? Que a quantidade de calor absorvida mais a quantidade de calor liberada é igual a zero. Ou seja, tudo que um corpo liberar, o outro corpo vai absorver e o total vai ser zero. O que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo é o somatório. Se tiver mais de um objeto absorvendo, mais de um objeto liberando, você vai somar todos os objetos que estão liberando calor, você vai somar todos os objetos que estão absorvendo calor e o total vai ser zero, ok? Então, essas trocas de calor, ela nos leva ao primeiro princípio das trocas de calor. Quando dois ou mais corpos trocam calor apenas entre si, ou seja, se o sistema é isolado, a soma das quantidades de calor trocadas pelos corpos até atingir o equilíbrio térmico é igual a zero, ok? Na verdade, esse princípio é um princípio de conservação de energia, porque toda a energia, toda a quantidade de calor que um objeto libera é absorvido pelo outro e a quantidade total é zero, ok? Muito bem. Calorímetro. Então, assim como o termômetro é um objeto, um instrumento que vai medir temperatura, o calorímetro é um instrumento que vai medir troca de calor. Então, o calorímetro é basicamente um recipiente metálico envolto num recipiente isolante. Então, dentro ele é um metal, cobre ou latão, e ele é revestido por um copo plástico, de isopor, desculpa. E ele é revestido por tipo um copo de isopor, aqueles que a gente toma de cafezinho lá, é bem parecido mesmo. Então, ao redor é um copo de isopor e em cima tem uma rolha de isopor também. Então, o calorímetro, ele é um sistema fechado e isolado. E aí ele tem dois orifícios. Um orifício onde é colocado um termômetro para a gente medir temperatura e um outro orifício é colocado um agitador. Então, como é que funciona um calorímetro? Você vai colocar aqui dentro dois materiais que você quer medir como que vai acontecer a troca de calor entre eles. Então, você conhece a temperatura inicial desses dois objetos, você conhece
conhece quais são os objetos e você pode determinar qual você vai conseguir identificar qual é a temperatura de equilíbrio e você pode descobrir, por exemplo, o calor específico de um dos dois materiais ou o que você precisar descobrir, certo? Muito bem, quando a gente tem um calorímetro, é importante que a gente saiba qual é o equivalente em água desse calorímetro. Então, prestem atenção. Sempre que a gente tiver um calorímetro, a gente tem que levar em consideração a capacidade térmica desse calorímetro, ok? Então, dizer que um calorímetro tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius significa que o equivalente em água desse calorímetro é 10 gramas. O que isso significa? O que significa o equivalente em água de um calorímetro? Significa que se um calorímetro tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grama grau Celsius, 10 calorias por grau Celsius, significa que esse calorímetro tem a mesma capacidade térmica de uma massa de água igual a 10 gramas, ok? Muito bem. Então, se tiverem dúvidas, entre em contato por e-mail e a gente marca um horário no Meet para tirar as dúvidas. Bons estudos e até a próxima!